Imagina a equipe fundadora do movimento mais influente de toda a história da humanidade. Uhum, o alicerce de tudo. Exato, aquela base essencial que vai mudar completamente o curso da civilização. Agora, tenta imaginar que, antes mesmo do projeto sair do papel e a operação começar oficialmente, esses fundadores estão lá do corredor discutindo e brigando feio. Brigando por bobagem, né? Muito. Brigando sobre quem vai ficar com a sala maior, qual vai ser o título no cartão de visitas de cada um, ou quem é o cara mais inteligente do grupo. É um cenário quase cômico se a gente para pensar. É bizarro, mas é exatamente essa a fundação caótica de um dos textos mais fascinantes que vamos explorar nesta nossa análise de hoje. Com certeza. Nós vamos mergulhar nos trechos do capítulo 5, que é intitulado Os Discípulos, do livro Boa Nova. É uma obra acreditada ao espírito Humberto de Campos e psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. E logo de cara, a gente precisa alinhar a nossa lente de observação aqui. Boa, manda ver. O nosso objetivo neste mergulho profundo passa bem longe, mas bem longe mesmo, de qualquer debate doutrinário ou teológico. A nossa missão é olhar para essa narrativa de forma puramente analítica. Focar na gestão da coisa toda. Isso, extrai um estudo de caso brutalmente honesto sobre liderança, sobre psicologia humana e principalmente sobre as dinâmicas de grupo. O que a gente tem em mãos é o registro de como um projeto monumental foi iniciado por um grupo de pessoas que, sob qualquer métrica moderna de recrutamento corporativo, seria considerado incrivelmente improvável e totalmente inadequado. Nossa, se o RH olhasse para eles, não contratava um. Não passava na primeira triagem. Pois é. E assim, para quem acompanha a nossa jornada aqui e adora entender a mecânica por trás de grandes ideias que acabam ganhando o mundo, esse material é uma verdadeira aula magna. É muito rico. Ele aborda o gerenciamento de expectativas, a resolução de conflitos internos e aquela tensão que atormenta qualquer visionário. A eterna briga entre o ideal e o real, né? Exatamente. A colisão entre o idealismo mais puro e o pragmatismo financeiro duro e cru. Só que, antes de analisarmos as regras de ouro e as estratégias de campo, a gente precisa entender de quem de fato estamos falando. Quem era essa equipe inicial? É porque a imagem que chega até a gente costuma ser muito polida, sabe? Quase angelical nas pinturas e tudo mais. Totalmente romantizada. A realidade descrita ali, no entanto, é de uma equipe formada por trabalhadores braçais, pessoas lidando com a poeira, com a aspereza do dia a dia. E o perfil demográfico dessa equipe, assim, quebra qualquer cartilha tradicional de formação de lideranças de elite. Não há acadêmicos no grupo. Nenhum filósofo renomado ali. Nenhum estrategista político. A narrativa nos apresenta indivíduos com origens extremamente humildes. A esmagadora maioria vinda ali das margens do Lago de Genezaré. Temos grupos de pescadores habituados ao trabalho pesado. Tipo o Pedro, o André e o Felipe, que vinham de Betsaida, certo? Sim, e tem o Tiago e o João também. Além disso, tem um forte componente de nepotismo afetivo, por assim dizer. Como assim? Figuras como Levi, Tadeu e o outro Tiago, que eram nazarenos e parentes de Maria, sabe? A narrativa até se refere a eles pela forte afinidade como irmãos. E aí o grupo se completa com perfis como o de Tomé, que era descendente de um pescador, o Bartolomeu, de uma família trabalhadora bem comum, e o Simão, o zelote, que largou tudo para viver da pesca. Ok, vamos desempacotar isso aí. Porque quando a gente olha para essa lista de forma mais crítica, a tensão social latente é simplesmente gigantesca. É um barril de pólvora. Demais. Imagina colocar no mesmo grupo um publicano, como Levi, que essencialmente cobrava impostos para o Império Romano, e do outro lado à mesa o Simão, o zelote, que por definição histórica pertencia a um movimento de rebelião anti-Roma. É pedir para ter atrito logo no café da manhã. É montar um barril de pólvora no escritório, cara. Mas, no meio desse barril todo, tem uma anomalia ainda maior. Opa! Um perfil que simplesmente não se encaixa de jeito nenhum na lógica daqueles pescadores do lago. O Judas. Judas Iscariotes. Ele é a peça que desestabiliza toda a homogeneidade geográfica e profissional desse grupo. Total. Ele não era dali, né? Não, ele nasceu em Iscariotes. A mente dele não operava naquela lógica de redes de pesca ou de sobreviver às tempestades no mar.
A narrativa detalha muito bem que ele focava no pequeno comércio lá em Cafarnaum. Ele era o cara das planilhas da época. Exato, ele era um homem de negócios, vendia peixes, vendia quinquilharias. A mentalidade dele era puramente mercantilista, estruturada em torno de margens de lucro, negociações diárias e acumulação de recursos. A analogia que não sai da minha cabeça ao ler sobre a dinâmica desse grupo inicial, e é muito forte isso, é a de uma startup recém-fundada que ainda está operando na garagem, mergulhado num caos absoluto. Nossa, sim, é a imagem perfeita. Pensa no cenário. Existe um fundador com uma visão altamente disruptiva. E uma parte da equipe principal está completamente deslumbrada, vivendo no modo festa incessante de luz, como o próprio texto original descreve. Eles estão na lua. Sim, esses caras estão no escritório de madrugada, respirando o propósito, extasiados com a genialidade do líder ali à beira do mar de Tiberíades. Só que, em contrapartida, você tem aqueles membros da equipe que estão mantendo um pé na segurança. Eles têm medo de que a ideia não dê certo, então não largam os empregos paralelos de jeito nenhum. E essa divisão de engajamento é um problema clássico de gestão, né? A narrativa expõe isso com muita crueza. Enquanto a maioria vivia essa imersão total no propósito, a mente de 2 integrantes centrais estava dividida. O Levi e o Judas. Eles mesmos. O Levi continuava batendo ponto lá na coletoria, lidando com os impostos, e o Judas seguia alimentando a pequena operação de comércio dele em Cafarnaum. Eles não pulavam de cabeça no projeto. Não. Eles até participavam das reuniões diárias, absorviam a mensagem, mas havia uma recusa clara em cortar os laços com a segurança mundana. Eles estavam na equipe, claro, mas o risco não era 100% compartilhado com os outros. E a consequência direta dessa diferença de engajamento e das origens tão distintas é um ambiente de vaidade infantil muito tóxico. Ah, as brigas de ego. O material relata que o líder precisava frequentemente apaziguar umas disputas tipo super fúteis. Era o equivalente a brigar por cargos de diretoria, que ainda nem existiam no papel. Quem vai ser o vice-presidente? Exato. Eles discutiam sobre quem seria o maior no reino, ou quem ali dentro detinha a maior sabedoria. É uma completa cegueira operacional. A obra nem começou a ser construída e a equipe já está perdendo energia discutindo quem vai segurar a tesoura para cortar a fita de inauguração. O que, no fim das contas, obriga a liderança a dar um basta nessa fase de deslumbramento. Chega um ponto na evolução de qualquer projeto em que a teoria e a convivência puramente contemplativa precisam acabar. Tem que ir para o campo. Tem que dar espaço para a ação estruturada. A narrativa marca esse ponto de virada quando o mestre convoca a equipe para uma reunião definitiva na casa de Simão Pedro. A porta se fecha. Exatamente. Não era mais um encontro à beira-mar para conversas soltas e poéticas. Era um alinhamento estratégico fechado. A missão ia para a rua e eles precisavam de um manual de operações que fosse claro e totalmente negociável. E as diretrizes que saem dessa reunião a portas fechadas são fascinantes, justamente por causa da sua radicalidade. Muito radicais. A primeira ordem ali é cortar distrações. O comando é evitar, segundo o texto, o caminho largo dos interesses fáceis e fugir daquelas discussões estériles à moda dos samaritanos. Trazendo isso para a nossa realidade corporativa e social hoje é um aviso muito claro. Sim, é tipo, parem de se envolver em debates teóricos e polarizados no Twitter que não levam a lugar nenhum. A missão não é ganhar discussão intelectual em praça pública. O foco operacional exigido era puramente nos marginalizados. Exato. O alvo estava 100% definido. Era curar enfermos, limpar leprosos e, usando a linguagem poética do texto, ressuscitar os que se encontram mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. É uma aula de gestão de crise interna. Ao apontar para a dor massiva que existe lá do lado de fora das portas da casa de Pedro, a liderança imediatamente esmaga as pequenas vaidades daquele grupo. Não tem mais espaço para briga de ego. Não tem. A pergunta do grupo muda de quem é o maior entre nós para como é que a gente vai dar conta dessa imensidão de quem precisa da gente. É a criação de um senso de urgência que finalmente unifica a equipe. O problema, na minha visão, é que a estratégia logística atrelada a essa missão maravilhosa parece, à primeira vista,
Um desastre completo. Por causa das restrições materiais. Sim. O manual de operações exige um minimalismo que é quase absurdo, uma ausência total de infraestrutura. A ordem é clara: nada de exibir ouro ou prata, sem qualquer acúmulo de coisas supérfluas. Eles foram proibidos, cara, de levar alforjes, que são aquelas bolsas de viagem, proibidos de ter túnicas extras e até mesmo alpercatas de reserva, os sapatos deles. O texto fala que digno é o operário do seu sustento. Pois é, a justificativa conceitual era essa, que eles deveriam entregar de graça o que receberam de graça. Mas olha, vamos ser práticos por um segundo. Vamos. Mandar uma equipe para o campo sem recursos, sem um plano B, sem nenhum sapato extra no pé, parece uma falha grotesca de planejamento. Como é que é possível defender uma estratégia dessas? O que é fascinante aqui é a gente mergulhar na profunda psicologia por trás desse desapego material forçado. Longe de ser uma falha de planejamento, é, na verdade, uma tática brilhante de nivelamento social. Nivelamento social? Como assim? Pensa bem. Se uma equipe chega em uma aldeia super pobre, carregada de provisões, cheia de ouro, com roupas extras e uma segurança financeira visível, uma dinâmica de poder é estabelecida imediatamente ali. Ah, entendi. Eles iam parecer os bacanas da cidade grande. Exato. O mensageiro se coloca numa posição de um salvador autossuficiente, superior àquelas pessoas. A mensagem de empatia já nasce morta, porque a barreira da desigualdade grita muito mais alto. Nossa, faz todo sentido. Eles se tornariam inatingíveis. Os locais olhariam para eles como uns estrangeiros privilegiados fazendo uma caridade de fim de semana. Que é exatamente o oposto do objetivo desse projeto. Ao forçar a vulnerabilidade, ao enviar a equipe sem a menor rede de segurança material, o líder garantia que seus emissários precisassem obrigatoriamente olhar bem no fundo dos olhos daquelas pessoas e pedir um teto, pedir um pedaço de pão. Eles dependiam da hospitalidade de quem eles foram ajudar. Isso. A necessidade cria dependência, que por sua vez gera uma conexão muito autêntica e horizontal. A vulnerabilidade obrigatória força a equipe a confiar inteiramente na comunidade que está tentando servir. A mensagem só seria ouvida porque quem a entregava estava no mesmo exato patamar de fragilidade de quem a recebia. Cara, eu compreendo a lógica da conexão, e é linda, mas ir a campo com essa vulnerabilidade toda forçada também expõe a equipe a um risco gigantesco de fracasso. O risco era imenso. Você não tem recursos e está ali à mercê do humor e da receptividade de pessoas que você nem conhece. E o próprio manual de operações já antecipa que as coisas vão dar muito errado em vários lugares. Existe ali um preparo mental para a hostilidade externa que, vou te falar, é muito duro de absorver. A narrativa não pinta um quadro de otimismo ingênuo, né? De jeito nenhum. A instrução tática sobre como eles deveriam entrar nas casas revela uma compreensão profunda do livre-arbítrio e da rejeição humana. A instrução de oferecer a paz. Exato. A diretriz é que, ao entrarem, ofereçam paz. Se houver reciprocidade, a paz desce sobre o local e fica tudo bem. Mas, se a casa não for digna, ou seja, se rolar rejeição, portas batidas na cara, agressividade, a ordem é que a paz retorne aos corações da equipe. E é aí que entra aquele conceito super famoso, que muita gente usa até hoje, de sacudir o pó dos pés. É uma imagem visual muito forte. Mas o que a liderança está realmente pedindo que eles façam no dia a dia quando essa rejeição se concretiza ali, na prática? É um mecanismo vital de sobrevivência psicológica para eles. Sacudir o pó dos pés vai muito, muito além de um gesto de abandono dramático para o público ver. A narrativa deixa bem claro que o significado prático é retirar-se do ambiente sem conservar absolutamente nenhum rancor. Zero mágoa. Zero. É a instrução para não se contaminar pela iniquidade, pela agressividade ou até pela incompreensão alheia. Em termos de saúde mental para uma equipe de campo, é uma técnica de higiene emocional fantástica. É tipo, vocês serão maltratados, mas não internalizem o ataque. Isso. Deixem a amargura ali no chão, de onde ela veio, e continuem caminhando para a próxima aldeia com a mesma integridade que vocês tinham no começo do dia. Sensacional.
E eles iam precisar desesperadamente dessa higiene mental o tempo todo, porque os avisos sobre o que aguardava eles lá fora eram sombrios, sabe? Quase aterrorizantes. A liderança usa aquela metáfora pesada de enviá-los como ovelhas ao antro dos lobos. É uma imagem assustadora. Muito. O texto detalha que eles seriam entregues a tribunais impiedosos, que seriam açoitados em templos suntuosos, onde, de forma bem irônica, a própria ideia de Deus já tinha sido exilada pelos dogmas. E alerta para traição familiar, né? Sim, a dor suprema. Irmão entregando irmão. E aí, no meio dessa chuva de previsões catastróficas para o grupo, surge uma instrução que parece quebrar toda a lógica da coisa. E qual é? Aqui é que fica realmente interessante porque levanta uma questão. O mestre olha para eles e recomenda que tenham a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Uhum. O famoso paradoxo. Cara, eu olho para isso e vejo uma contradição insustentável na prática. Tipo, como é que você exige que alguém mantenha a inocência, a doçura de uma pomba, e no mesmo fôlego você pede a astúcia fria, a desconfiança e o instinto animal de sobrevivência de uma cobra? Se a gente conectar isso com o panorama geral do desafio que foi imposto ali, a gente percebe que esse paradoxo é, na verdade, a fórmula definitiva de sobrevivência em ambientes corporativos ou sociais que são muito tóxicos. Como assim? Não se trata de uma contradição moral de jeito nenhum, mas sim da exigência de um equilíbrio entre o propósito interior da pessoa e a leitura fria do ambiente externo. A simplicidade das pombas diz respeito puramente à pureza do coração. O objetivo original? Exato! É a ordem para não corromper o ideal, para não ter segundas intenções, não operar com malícia ou agendas ocultas, sabe? O objetivo de ajudar o outro deve permanecer cristalino. Entendi, mas só o coração puro não sobrevive nem um dia no antro dos lobos. E esse é o grande ponto cego do idealismo romântico, que a liderança corrige imediatamente ao adicionar a prudência das serpentes. Ter um propósito puro não significa que você precisa ser um ingênuo. A serpente é a leitura de cenário. Isso. A serpente ali representa a leitura tática, a inteligência emocional profunda, aquela capacidade de prever o bote do lobo e se esquivar antes de ser devorado inteiro. Você precisa ter a sagacidade para navegar pela maldade política e humana sem permitir que ela mude a sua essência. Perfeito. O objetivo original. Exato, é a ordem para não corromper o ideal, para não ter segundas intenções, não operar com malícia ou agendas ocultas, sabe? O objetivo de ajudar o outro deve permanecer cristalino. Entendi, mas só o coração puro não sobrevive nem um dia no antro dos lobos. E esse é o grande ponto cego do idealismo romântico, que a liderança corrige imediatamente ao adicionar a prudência das serpentes. Ter um propósito puro não significa que você precisa ser um ingênuo. A serpente é a leitura de cenário. Isso. A serpente ali representa a leitura tática, a inteligência emocional profunda, aquela capacidade de prever o bote do lobo e se esquivar antes de ser devorado inteiro. Você precisa ter a sagacidade para navegar pela maldade política e humana sem permitir que ela mude a sua essência. Perfeito. Ser apenas pomba é caminhar para o abate rápido por pura ingenuidade. Ser apenas serpente é abraçar a toxicidade do mundo e perder a alma do seu projeto. A genialidade do conselho está justamente em fundir a pureza de intenção com o pragmatismo altamente defensivo. Cara, mas é um peso absurdo para se colocar nos ombros de pescadores e pequenos comerciantes, não acha? Ah, com certeza! A pressão era esmagadora.
E para evitar que a equipe simplesmente sucumbisse ao pânico ali mesmo na sala, diante de exigências tão complexas e ameaças literais, a narrativa mostra que o líder oferece uma rede de segurança psicológica que eu achei fascinante. O discurso dos pássaros. Esse mesmo. O líder muda o tom e afirma categoricamente que eles não devem temer. A lógica que ele apresenta é que, se até 2 passarinhos minúsculos são vendidos por quase nada lá nos mercados, e nenhum deles cai morto na terra sem a vontade divina, eles não deveriam se desesperar. O texto chega ao nível microscópico de garantir que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. E o argumento culmina naquela frase linda: mais vale um homem que muitos passarinhos. A função central dessa mensagem, logo após o aviso horrível sobre açoites e tribunais, é garantir à equipe que o controle macroestrutural da coisa toda permanece intacto. Que não está tudo solto no caos. Exato. A promessa ali não é de imunidade à dor física, ao fracasso logístico nas cidades ou à rejeição. A promessa é de que o propósito maior da existência deles, a essência do que eles são e do que eles estão construindo para o futuro, está sob uma supervisão extremamente cuidadosa. Nada, absolutamente nada, será em vão. E o impacto prático desse discurso na equipe é elétrico, né? O texto descreve uma virada de chave emocional absurda naquele grupo. Aquela sala na casa de Simão Pedro, que deveria estar tensa com as notícias ruins, é tomada por um estado de júbilo coletivo. Ficam todos inebriados. Muito. O semblante daqueles homens super rudes se ilumina com uma alegria e uma esperança surreais. A narrativa mostra o grupo inteiro meio que flutuando, tentando contemplar nas palavras do texto, glorioso porvir, completamente maravilhados pela beleza lírica daquele sacrifício heróico que foi delineado para eles. O engajamento da equipe atingiu um nível máximo possível. Só que a realidade tem uma gravidade implacável, né? Sempre tem. E ela sempre puxa todo mundo de volta para o chão frio da sala. A interrupção que se segue agora é um dos contrastes narrativos mais ricos desse texto, porque ilustra perfeitamente a velocidade com que a poesia administrativa colide frontalmente com as planilhas de custos de qualquer projeto. É o famoso incidente de Judas, porque enquanto quase toda a sala está em lágrimas, processando pássaros, pombas, lobos e amor incondicional, o Judas Iscariotes, que era aquele comerciante prático lá de Cafarnaum, que a gente falou no começo, desperta desse transe emocional bem mais cedo que os outros. Muito mais cedo. Ele meio que limpa a garganta, avança com respeito até o mestre, mas com uma resolução inabalável e fura aquela bolha de êxtase com uma questão brutalmente pragmática. Sim. Ele vira e diz algo como: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. É o arcanjo do financeiro levantando a mão no meio do discurso inspiracional do CEO. Exatamente isso. A visão da liderança pode até abranger o universo inteiro e a eternidade, mas o Judas está ali no canto calculando quem é que vai pagar a conta do pão de amanhã de manhã. Cara, é impossível não sentir um certo desconforto, mas ao mesmo tempo uma empatia corporativa gigantesca por Judas nesse momento. Alguém na sala tinha que fazer a pergunta, né? Alguém tinha que ser o chato. Sim. E a resposta do mestre é algo que exige muita atenção da nossa parte. Porque a reação humana fácil ali seria uma repreenda raivosa, uma expulsão daquele comerciante que ousou macular um momento sagrado com conversas sobre moedas. Mas não é isso que acontece. Não é. A liderança acolhe a intervenção com uma serenidade que chega a ser cortante e traz uma aula de reposicionamento de valores para o grupo. Ele questiona se Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas indescritíveis do mundo. E logo em seguida, ele define o lugar exato da economia no projeto. O dinheiro é útil, sim, nas mãos de quem sabe dominá-lo, mas o amor e as riquezas do espírito estão infinitamente acima dos tesouros perecíveis. E a sutileza gerencial dessa resposta, que eu acho brilhante, é que a liderança não demoniza o recurso financeiro. Verdade, ele não proíbe. Ele não vira as costas para o dinheiro, mas ele quebra a premissa fundamental de Judas de que o projeto dependia daquilo para existir. O mestre permite que Judas organize a bolsa, ele autoriza a estruturação daquela pequena tesouraria na hora, porque compreende a limitação humana.
Ele não despreza o desejo de quem quer contribuir materialmente para a causa, entende? Uhum. É uma flexibilidade impressionante. Contudo, essa concessão não vem sem amarras bem apertadas. Ela é entregue junto com um alerta profundo e sério sobre o fascínio cego e a tentação muito perigosa das posses materiais, com a orientação expressa, para todos eles, de nunca buscarem além do estritamente necessário para aquele dia. O que nos leva para o clímax visual dessa história toda. Com a permissão concedida pelo líder e alegando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais ali mesmo, naquela reunião, o Judas não perde um segundo sequer e já faz a primeira rodada de captação de recursos no meio dos próprios discípulos. O primeiro crowdfunding. Literalmente, é recolhido um punhado super modesto de denários e a cena final que é descrita no material de origem é de um poder metafórico imenso. Você tem o Judas com uma expressão de total satisfação administrativa no rosto, apertando aquela bolsinha minúscula que praticamente sumia nas dobras da túnica dele e dizendo todo orgulhoso: Senhor, a bolsa é pequena, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E do outro lado do cômodo, a reação da liderança estabelece o tom profético da obra. O mestre observa a satisfação óbvia do seu recém-nomeado tesoureiro e devolve para ele um sorriso cheio de apreensões. Dá até um arrepio. Esse contraste entre o alívio tático e prático de Judas e a melancolia estratégica do mestre é a representação visual perfeita da diferença entre focar na ferramenta de trabalho e compreender de verdade o seu perigo letal a longo prazo. E a resposta que encerra o diálogo e o capítulo é de uma carga psicológica devastadora. O líder responde assim: Sim, Judas, a bolsa é pequena, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. É genial, é simplesmente genial, porque a gente sabe de cara que ele não está falando de física básica, né? Uma bolsinha de pano com meia dúzia de moedas não pesa absolutamente nada na mão de um homem adulto. O peso apontado ali pela liderança é a gravidade silenciosa do poder e da imensa responsabilidade. É aquela força magnética que o controle sobre os recursos exerce continuamente sobre a estrutura de valores morais de um indivíduo. Vai entortando a pessoa. Vai mesmo. O aviso final não se baseia na quantidade física de moedas, mas na incrível capacidade de corrupção do caráter humano. O peso dessa bolsa, mesmo minúscula, é perfeitamente capaz de esmagar de forma progressiva os ideais mais puros de quem não possui alicerces éticos robustos o suficiente para carregá-la sem ser dominado por ela no processo. A preocupação central da liderança era que, na tentativa incessante de proteger os meios e garantir a sobrevivência logística do projeto todo, o guardião acabasse inevitavelmente destruindo o fim, o propósito em si. Caramba, então o que tudo isso significa quando a gente finalmente fecha as páginas desse texto histórico? O que o Humberto de Campos, através da psicografia lá do Chico Xavier, entregou pra gente aqui foi um mapa extremamente detalhado das falhas orgânicas da nossa própria espécie quando a gente tenta construir algo grandioso juntos. É um raio-x do comportamento humano. Total. A narrativa prova por A mais B que não importa a santidade ou a beleza da missão, qualquer grande projeto vai, inevitavelmente, sofrer com um atrito brutal que existe entre uma visão puramente altruísta e as regras pesadas da logística humana aqui na Terra. Inevitável. Desde as brigas de vaidade bobas lá na largada, passando pela necessidade de colocar regras super duras para o trabalho de campo, pela preparação mental contra um mundo que vai ser hostil com a gente, até chegarmos no inevitável embate interno sobre como financiar os nossos sonhos sem vendermos a nossa alma no meio do processo. É a tensão que, no fim das contas, move a história humana, sabe? E isso levanta uma questão importantíssima. Uma provocação final que o texto deixa ecoando na nossa cabeça muito além dos limites lá de Cafarnaum ou do Mar da Galileia. Se a gente examinar friamente os nossos próprios projetos hoje, as nossas carreiras, aquelas iniciativas que a gente funda, o que a gente tenta alavancar no trabalho, a gente percebe rapidinho que não dá para fugir da logística terrestre. Tem sempre o aluguel no fim do mês. Cedo ou tarde, a realidade chega e cobra o seu preço.
E todos nós precisamos, de um jeito ou de outro, costurar uma pequena bolsa de segurança para conseguir viabilizar as nossas maiores aspirações. Afinal de contas, a gente precisa financiar o dia a dia enquanto tenta causar algum impacto positivo no mundo. Não dá para fazer mágica, né? De jeito nenhum. A provocação, portanto, que a gente deixa aqui não é sobre evitar ter a bolsa na sua vida, mas sim sobre a nossa capacidade constante de observá-la. De ficar de olho nela. Isso. No exato momento em que o medo de faltar recursos, ou a necessidade de captar sempre mais, ou aquela obsessão pelo tamanho dessa nossa reserva, começa a tomar o lugar do propósito genuíno que nos colocou no caminho em primeiro lugar, aí é preciso parar e perguntar: quem é que está realmente no controle dessa situação? Pesado isso. Somos nós que dominamos a nossa bolsa com as mãos sábias que o texto recomenda, utilizando ela apenas como uma ferramenta útil. Ou nós já sucumbimos silenciosa e diariamente ao peso incalculável que ela carrega. É um questionamento profundo e que certamente tira qualquer pessoa da zona de conforto. Fica aí a reflexão de ouro para quem acompanha a gente. Quais são os verdadeiros propósitos que estão servindo de bússola para as nossas ações todos os dias? E até que ponto a gente está conseguindo suportar o peso das responsabilidades diárias sem perdermos a nossa essência pelo caminho? Fica a pergunta. Bom, a gente agradece imensamente a todos que mergulharam fundo nessa análise junto com a gente hoje. Esperamos de verdade que essa dissecação narrativa que fizemos tenha proporcionado algumas ferramentas valiosas sobre gestão de conflitos, liderança na prática, resiliência emocional e os perigos universais da nossa própria condição humana. Foi um privilégio enorme debater essas camadas tão ricas e complexas desse material hoje. Que a reflexão continue e que a jornada da nossa audiência siga sempre guiada por objetivos muito claros. E, claro, com bagagens que sejam, acima de tudo, leves de carregar. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima exploração.